Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa live, então sejam todos bem-vindos. Eu sou a Fran do CIMEX. Nossa live de hoje, então, é sobre o Covid-19, as alternativas tributárias para enfrentar a crise, nesse momento tão difícil, né, que a gente está passando. Nossos convidados de hoje é a doutora Iana e a doutora Joyce, do escritório Salib Schilling, são nossos parceiros aí na área tributária, né? Eu peço para que todos fechem as câmeras e fechem o seu áudio. No final da apresentação, a gente vai abrir um espaço para perguntas e podem ir fazendo as perguntas no chat também. Falando um pouquinho então do CIMEX, o CIMEX representa mais de 3.200 empresas em 17 municípios aqui da região, né? Nós temos 4 comissões e eu sou responsável pelas 4 comissões. Temos a de meio ambiente, a de saúde e segurança, aqui o pessoal mais conhece a de relações trabalhistas, né, que a gente acaba negociando a convenção coletiva, e a comissão tributária que iniciou esse ano, e a gente tem imensa satisfação em ter a Joyce e a Iana como parte dessa comissão, né, e como parceiros de trabalho. A gente está montando essa comissão, é tudo muito novo, né? Então, as empresas que quiserem participar, por favor, entrem em contato comigo, a gente passa pela avaliação da direção, né? E sejam todos muito bem-vindos e aceitos nessa comissão. Queria passar, então, a palavra para a doutora Joyce e a doutora Iana, né? E no finalzinho a gente conversa mais um pouco. Aproveitem muito essa live. Abraços! Boa tarde. Estão me vendo, me ouvindo bem? Tudo certo? Então... Tudo certo. Só peço ao pessoal que fechem as câmeras e fechem os áudios, tá? Boa tarde, meu nome é Iana Salib, sou advogada, sócia no escritório Salib Schilling Advocacia e Consultoria Tributária. É um prazer estar aqui, agradeço o convite do CIMEX para que nós possamos conversar um pouquinho e agradeço também a todos vocês que estão assistindo. Nós prestamos assessoria tributária ao CIMEX e também fazemos parte da Comissão de Direito Tributário e estamos sempre aí de olho na tentativa dos melhores benefícios, legislação e judicialmente do que for aproveitável aos associados. Nós vamos falar hoje, então, sobre alternativas, né, algumas das alternativas para auxiliar no enfrentamento da crise que nós estamos passando em função da pandemia. Então, nós vamos dividir essa apresentação em 2 partes. Agora, minha colega, a doutora Joyce, começa falando e depois eu retomo e no final a gente faz as perguntas e respostas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Joyce, sou sócia da doutora Iana aí, né, e a Fran, a Iana já realizaram aí as apresentações iniciais. Agradeço a presença de todos, a atenção, né, e a nossa ideia aqui é trazer um pouco de informação, tratar de alguns pontos que foram publicados ou noticiados aí no decorrer dessa semana, em termos de legislação, dar uma passada nos principais pontos, assim, que aconteceram no primeiro semestre desse ano, né, e tentar trazer aí informação e nos colocar à disposição também de vocês, caso de dúvidas, e é muito importante sempre termos debates deste nível, né, porque não só hoje se tem uma preocupação com legislação trabalhista, legislações sanitárias, mas o aspecto tributário, contábil, fiscal, também acaba permeando um pouco, né, tendo em vista que impacta aí no caixa das empresas, na forma de recolhimento dos seus tributos, cumprimento de obrigações acessórias, né, uma série de obrigações aí, de alterações legislativas, que é sempre importante estar atento e acompanhando para auxiliar na tomada de decisões, no planejamento estratégico da empresa nesse momento de crise, né, econômica, e que está impactando aí diretamente o caixa das empresas numa crise que se estende aí há mais de 4 meses, né, desde a decretação aí da pandemia. Então, eu vou tratar aqui de algumas principais alterações legislativas que ocorreram nesse primeiro semestre,
a gente identifica que o governo foi por uma linha de não exonerar o pagamento dos tributos, né, mas diferir, dar mais prazo para que as empresas pudessem se organizar, ter fôlego para arcar com os seus tributos, né? Então, houve aí no primeiro semestre aprovação de algumas prorrogações aí de pagamento de PIS, de COFINS, contribuição previdenciária patronal. Também tivemos aí prorrogação de prazo para pagamento de impostos do Simples Nacional, incluindo também ICMS e ISS. Tivemos algumas prorrogações aí de obrigações acessórias. A mais recente que teve agora foi a da prorrogação de data para apresentação da escrituração contábil fiscal das empresas, né, que estava prevista para final de julho e foi prorrogada para final de setembro. Então, isso é uma notícia recente aí que foi divulgada, né, e que está vigente. Outras questões que surgiram foi que no âmbito da Receita Federal e da PGFN houve uma suspensão de atos de cobrança, né, por parte desses entes. Então, se estancou aí o encaminhamento de protestos de dívidas ativas e também cancelamento de parcelamentos, né, dos contribuintes durante esse período. E houve uma prorrogação também dessa medida até o final de julho. Então, quem tem parcelamento em andamento não está conseguindo cumprir aí com as suas obrigações nesse momento, em razão do caixa afetado, né? Está contando com algumas dessas medidas aí também de suspensão de cancelamento desses parcelamentos. No âmbito do estado do Rio Grande do Sul, também tem uma previsão nesse sentido de suspensão de cancelamento de parcelamentos no âmbito da Secretaria da Fazenda Estadual e também para que os contribuintes não percam aí os benefícios do Refaz 2019, do Compensa RS, né, que possam ter aderido no momento passado e que agora estão com dificuldades de cumprir com essas parcelas em razão da pandemia, né. No âmbito do Estado, essa possibilidade de suspensão dos atos de cancelamento foi prorrogada até 25 de setembro deste ano, por enquanto, né? Então, são medidas, assim, que acabam dando um pouco de fôlego, mas não solucionam, né, claro, totalmente, uma série de problemas aí que as empresas vêm enfrentando. Outra hipótese que a gente verificou aí nesse primeiro semestre foi a exoneração aí, a redução a zero do IOF crédito. Então, algumas operações de crédito as operações de crédito tiveram essa desoneração, né? Então, quem precisa ou precisou aí contratar crédito e teve essa desoneração em razão da alíquota do IOF zerada. E uma questão que está bem noticiada aí nos últimos dias, e é importante aqui mencionar, foi a questão de redução pela metade das alíquotas devidas ao sistema S, né, devido pelas empresas. Essa redução, ela se deu por meio de medida provisória. Essa medida provisória, ela foi publicada em março de 2020, e ela previa, na sua redação original, que essa redução à metade dessas alíquotas deveria ter vigência para os meses de abril, maio e junho, né? Recolhimentos de abril, maio e junho. E só que a Câmara, o Senado, fizeram uma alteração na redação desse MP, autorizando essa redução apenas para abril e maio, uma tentativa de retirar o mês de junho dessa redução de alíquota. Mas ontem saiu o veto do presidente da República em relação a essa parte aí da Câmara, do Senado, e aí ficou aquela dúvida pairando no ar, né? Devemos agora o vencimento dessa parcela aí, dessas contribuições referente a junho, é 20 de julho,
devemos recolher com a redução ou não recolhemos com a redução? O que se faz, né? A gente entende, e acredito que grande parte aí dos tributaristas, dos colegas, né, possuem esse entendimento de que, como a medida provisória estava vigente no momento do fato gerador dessas contribuições de junho, que ocorreu em junho, deve prevalecer, sim, a redução à metade também para o mês de junho. Mas é importante, né, aguardarmos aí uma manifestação ou do Ministério da Economia ou do próprio Congresso, que pode vir a derrubar esse veto presidencial, né? Então, é importante, são medidas, vejam que são medidas que estão ocorrendo quase que diariamente, né? E que a gente tem que ter um acompanhamento através das nossas assessorias jurídicas ou contábil, né? Para que a gente possa saber exatamente, né, se está pagando o tributo daqui a pouco a maior ou de forma indevida ou num prazo equivocado, né? São situações assim que impactam na tomada de decisões da empresa, né? Outra questão bem polêmica é a questão de transação de dívidas com a PGFN, com a Receita Federal, né? Aqueles contribuintes que estão necessitando negociar seus débitos com condições melhores. Há uma pressão grande aí para a instituição de um novo refis, né, em razão da crise provocada pela pandemia. Não é descartado a possibilidade desse refis, inclusive está se falando agora com a retomada da discussão da reforma tributária federal na Câmara, nas comissões especiais, né? Está se falando em talvez levar essa questão do refis também para o Congresso, né, para aprovação. Existe projeto já prevendo a instituição de um refis em tramitação em regime de urgência, ainda não aprovado, né? Mas, ao passo em que uns defendem a necessidade de um refis que estabeleceria condições melhores para todos os contribuintes, né, negociarem seus débitos com a PGFN, por outro lado, se defende a questão da transação, né, das modalidades de transação que hoje estão vigentes, tendo em vista que essa hipótese de transação ela já estava prevista no Código Tributário Nacional, ainda não tinha sido regulamentada, né? E o governo, enfim, adotou esse caminho, né, de se utilizar das transações. As transações, elas acabam estabelecendo certas regras e limites mais restritos do que um refis, né? Então, não se pode dizer que a transação, ela é o refis, são duas formas diferentes aí, né? Mas hoje existe, em razão aí da pandemia, foram aprovadas a transação excepcional, que é a mais recente, que está disponível aí no portal Regularize até final de dezembro de 2020, né? Começou agora no início de julho a vigência dessa transação excepcional. Ela é a única que permite redução no valor de multa, juros e encargos legais, né? E ela analisa como um todo, para fins de concessão desses descontos e número de meses em que poderá ser parcelada essa dívida, ela analisa a situação, a possibilidade de pagamento daquele contribuinte, considerando os últimos 5 anos. É feita uma avaliação e, com base nessa avaliação, é que é oferecida daí a proposta aí de transação com o percentual de redução aplicado ou o número de meses, né? Diferentemente dessa transação, a transação extraordinária, essa ela está disponível também no portal Regularize até final deste mês, 31 de julho, mas ela não prevê redução em multa, juros e encargos legais, ela foi uma medida adotada antes dessa transação excepcional. Ela veio no momento anterior, foi prorrogada, né, a sua validade, a sua vigência para final deste mês,
mas ela só previa um alargamento do número de meses em que poderia ocorrer essa negociação, né? Não prevendo reduções aí de encargos legais, multa e juros. Em relação às transações, outro ponto polêmico aí é que não há no momento previsão para que empresas do Simples possam transacionar seus débitos com a PGFN, aderir a alguma dessas modalidades de transação. Por quê, né? Porque esbarra aí numa questão formal, legislativa, da necessidade de uma lei complementar, né? Para autorizar essa transação por adesão pelas micro e pequenas empresas do Simples Nacional. Então, foi aprovado esta semana no Senado o projeto de lei complementar que autoriza, então, as empresas do Simples a transacionarem, porém, foi encaminhado à sanção presidencial, né, e então ainda aguarda a manifestação aí do Executivo para a publicação dessa norma. A gente espera que isso seja aprovado, né, acreditamos que é uma necessidade urgente aí para pequenas empresas que estão sendo afetadas, né, com a crise. Então, a gente entende que é uma alteração positiva e que certamente vem a calhar nesse momento, né. Uma questão importante de mencionar aqui em relação às transações é que houve regulamentação autorizando a utilização de créditos de precatórios do contribuinte, de terceiros, ou créditos decorrentes aí de um processo judicial já com decisão definitiva, transitado em julgado, né, para abatimento desses débitos com a fazenda. Então, há ainda essa possibilidade. A gente entende que, a depender da situação do contribuinte, a depender de uma análise do passivo, e, enfim, das possibilidades, é uma brecha bacana aí, que, se bem utilizada, pode trazer bons frutos aí para as empresas, né? Indo mais para o final aqui também, em razão do tempo, mas importante mencionar que outra linha adotada aí na legislação foi a liberação de linhas de créditos especiais. Inclusive, o Cimex já fez aí algumas lives tratando da questão das linhas de crédito, né, de forma mais específica. E a mais recente, assim, que nós temos aí informação foi o PRONAMP, né, Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, estabelecendo aí condições de juros melhores e prazo de pagamento de 36 meses, carência de 8 meses. E, além do PRONAMP, há uma medida provisória em tramitação, ainda não foi aprovada, mas ela cria um programa emergencial de crédito para pequenas e médias empresas. Então, esse programa aí também, se for aprovado e entrar em vigor, aí vai dar um fôlego, né, para o micro e pequeno empresário, que acaba sendo bastante afetado aí nesse momento. A gente sabe que a questão dos créditos, infelizmente, por uma questão aí de bancos e da forma como está ocorrendo, né, não está chegando na ponta essa liberação dos créditos, muitas vezes, mas a gente percebe aí um movimento legislativo para incentivar a liberação desses créditos, né, para que realmente chegue naqueles que realmente precisam, necessitam nesse momento. Então, das medidas, assim, as principais que a gente pontuou aqui são essas, né? Existem, claro, uma série de medidas, tem saído aí todos os dias, todas as semanas, você certamente deve estar acompanhando. São diversas alterações legislativas. A gente tem notícia aí hoje da Câmara de que a Comissão Especial da Reforma Tributária Federal vai retomar os debates, né? E a gente tem também informação aí de uma reforma tributária no âmbito estadual, né, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que seguir acompanhando.
essas questões legislativas e, enfim, né, para que a gente possa adotar, fazer boas escolhas e planejar, né, o nosso negócio conforme essas medidas vão sendo aprovadas. Essa pauta legislativa, né, infelizmente, às vezes, em razão dos trâmites, ela não consegue atender a urgência das empresas, né, mas elas se revelam aí aliada a outras medidas que as empresas, o empresário pode adotar no seu dia a dia. Também elas se revelam aí como um colchão para reduzir aí o impacto dessa crise econômica, né? Então, acho que de minha parte era isso, né? Eu passo a palavra para a doutora Iana, e que vai seguir aí tratando das outras oportunidades tributárias que podem, né, ser aproveitadas, não só relativas à legislação. E nos colocamos à disposição aí, ao final da live, para esclarecimento de alguma dúvida ou de algum ponto que daqui a pouco não tenha ficado muito claro. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Joyce. Então, como a gente pôde ver, é uma série de medidas que o governo está editando. Infelizmente, né, o que a gente vê, o que muitos clientes e amigos comentam conosco, mas eu quero redução tributária, eu quero pagar menos tributo, minha empresa não aguenta, né? Então, como bem a doutora Joyce falou, temos aí diversas discussões sobre a reforma nacional e também agora o Estado. Nós estamos acompanhando para que seja realmente favorável, né, que as empresas consigam ter um aproveitamento melhor com essa nova modalidade que está sendo estudada, né? Então, além dessas medidas que o governo tem concedido, existem também outras que já são algumas que muitas já podem estar aproveitando, já devem estar aproveitando também, mas vale a pena a gente dar uma pincelada, lembrar, né? Primeiramente, então, vamos falar um pouquinho sobre planejamento tributário. O que é o planejamento tributário, né? A gente pode verificar normalmente na internet, muitas pessoas falando, inclusive pessoas oferecendo esse serviço, né? Existe o planejamento tributário, que é aquele macro, que eu vou reestruturar a minha empresa, vou pegar e fazer um pente fino mesmo, digamos assim. E tem também pequenos atos que já constituem um planejamento tributário. O que seria, então, por exemplo, um ato do dia a dia e que é um planejamento tributário? A escolha, por exemplo, do regime de tributação da empresa. Esse é um dos primeiros passos, né, quando a gente vai falar em planejamento tributário, ou seja, observar como a empresa está se saindo, qual o faturamento que ela tem, que ela tinha e o que ela pretende faturar. Claro que em tempos normais, né, não agora em tempos de Covid, mas se tem sempre a expectativa, né, de um faturamento. Então, a escolha, os três principais regimes, que é o simples, lucro presumido e lucro real, mas que são passíveis de escolha anualmente. Então, no final do ano, início ali, dependendo do regime, eu tenho que fazer uma opção para o próximo ano, né, para o próximo exercício. Agora está em andamento, em tramitação, um projeto de lei que, em função do Covid-19, para permitir que as empresas façam troca de regime de tributação ainda em 2020. Então, nós estamos também acompanhando, porque isso seria muito interessante, porque imaginem lá a empresa em dezembro, imaginando um 2020 maravilhoso, e chega 2020, é um atropelamento, né, infelizmente. Então, estamos acompanhando, torcendo para que seja favorável e que sim, seja permitida essa mudança de regime, e aí é possível o simples migrar para o lucro presumido ou o lucro presumido para o simples, aí é vice-versa. Dependendo do regime que está, ela pode optar. Vamos torcer, então, aí por essa mudança. E falando em planejamento tributário em uma forma mais macro, a empresa, ela necessita analisar os custos, a logística, a estrutura, as operações, quadro de funcionários, tudo isso, né?
e também passar por um planejamento estratégico, né? Um planejamento estratégico, ele vai auxiliar a empresa, que é também é um passo muito importante antes de fazer o planejamento tributário, ter um planejamento estratégico, para que ela saiba para onde ela quer ir, até onde ela pode chegar. E sempre pensando, né, em aumentar as suas operações, faturamento, né, economia. Então, é muito interessante efetuar esse estudo. Agora, com relação a essa parte, é importante também a gente citar que tramita no STF uma discussão sobre as autuações, né, que o fisco vem fazendo com base no artigo 116, parágrafo único do CTN. Eu aqui falando em legislação, né, mas só para contextualizar. Esse artigo, ele diz que o fisco, ou esse parágrafo único, né, ele diz que o fisco ele pode desconsiderar aqueles atos que ele considere que não possuem um fundamento, um lastro legal, né. E como ele vem autuando, né, muitas empresas dessa forma, essa discussão já está há algum tempo no STF, e por isso da importância de quando se realizar um planejamento tributário, ter em conta propósito negocial, não somente a economia de tributo, né? Por exemplo, a escolha do regime de tributação é uma economia de tributo, mas ela é lícita, ela está prevista em lei, as empresas podem optar. Mas tem outras formas, né, que a gente vê de planejamento que acabam sendo com base em coisas que não estão na lei, nem nas normas, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque um planejamento que hoje pode me representar uma economia, futuramente pode me dar uma dor de cabeça muito grande. E aí, para resolver, é bem difícil. Então, procurar sempre fazer com toda a cautela possível esse planejamento com profissionais que sejam gabaritados, que possuam conhecimento, né, experiência, para não causar um problema maior. Agora, a gente passando também para a possibilidade de utilização de créditos. Na legislação, existe a possibilidade de utilizar diversos créditos e muitas empresas também podem não ter o conhecimento. Então, é importante acompanhar sempre, junto com a contabilidade, com a sua assessoria jurídica tributária, sobre a possibilidade de utilização de créditos. E tem também, não só na legislação, também os próprios órgãos, eles emitem pareceres, soluções, que permitem que as empresas utilizem esses entendimentos. Vamos dar um exemplo aqui da solução COSIT, que muitos já devem ter ouvido falar, que a Receita Federal, ela emite essas soluções COSIT para que as empresas, quando tem uma determinada discussão que muitas empresas, muitos contribuintes estão indagando o fisco, aí o fisco faz uma compilação desses assuntos, né, um determinado assunto, e julga ele, né, coloca ali uma solução, né, não um julgamento, mas coloca o seu entendimento. E aí as demais empresas que se enquadrem, elas podem utilizar também desse entendimento em prol da sua empresa. Então é importante, né, porque essas soluções COSIT, a legislação vivem mudando, né, enquanto a gente está aqui nessa live, tem coisas acontecendo, mudando, e é importante acompanhar. Vamos falar agora, então, sobre as medidas judiciais. Essas medidas que eu estava falando até agora são medidas administrativas que podem ser implantadas pela empresa de forma segura, né, com suas assessorias. Agora vamos falar das medidas judiciais. Então, temos casos em que não tem jeito administrativamente, infelizmente, nós temos encontrado entraves e aí é necessário ajuizar a medida judicial. Em primeiro lugar, nós vamos colocar, então, que o SIMEX, ele já tem ajuizado diversas ações coletivas em prol dos associados, ou seja, ele tem, pensando e estudando quais são os assuntos de maior indagação, de maior preocupação entre os associados, e adota essa conduta de ingressar com ações coletivas. Então, ele ingressa, já tem 6 ações coletivas ajuizadas, ele tem essas discussões, exemplificando, do PIS, e da COFINS, o ICMS, né, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa acredito que a maioria de vocês já ouviu falar. Tem muita discussão na mídia, internet, páginas falando sobre isso. E muitas empresas que não haviam ingressado ainda, então o SIMEX, enquanto entidade representativa, ingressou de forma coletiva, e em havendo um trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso e for favorável ao associado, cada associado beneficiado pode entrar com a sua execução e pedir a restituição ou pedir a aplicação desse entendimento para ele também.
Nós temos outras ações também, o ICMS na base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social para as empresas do lucro presumido, ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que são teses que acabaram se desdobrando dessa primeira que eu coloquei. E temos também outras que falam sobre inexigibilidade de incidência de contribuição previdenciária patronal sobre diversas verbas. Então, só que não existe ainda trânsito em julgado, porque muitos desses assuntos estão pendentes de julgamento do STF, mas o importante é que desde a data do ajuizamento ela já se aproveita. Então, tem uma de 2010, outras desse ano, então desde então já, em caso de procedência, se aproveitaria. O CIMEX sempre vem acompanhando o que as empresas indagam e o que pode aproveitar, e vão ser ajuizadas mais uma série de ações coletivas nos próximos meses aí. Então, é importante também colocar isso, né? Agora, nós temos também medidas judiciais individuais que são necessárias. Ou seja, o CIMEX, ele não consegue representar naquele determinado assunto as empresas. Então, cada empresa precisaria ingressar com sua ação individual. São assuntos, no caso, que demandam uma prova, que a empresa junte documentação que comprove que ela se enquadra naqueles casos. Vamos dar exemplo aqui, uma ação que poderia ser interessante da taxa Siscomex, né? Para empresas que fazem a importação, reconhecimento da inconstitucionalidade da majoração da taxa Siscomex. Tá? Então, essa é necessário que cada empresa que se enquadre junte as suas declarações de importação, uma série de documentos que são necessários para comprovar. Temos também outra possibilidade, que é o reconhecimento do aproveitamento de crédito de PIS e COFINS sobre insumos essenciais e relevantes para as atividades da empresa. Então, essa aqui o STJ já reconheceu que é possível, mas cabe cada empresa comprovar qual é a essencialidade e relevância daquele insumo para a sua atividade. Então, o direito, ele existe, mas eu preciso comprovar que esse material, ele é relevante, é essencial. Então, essa última dos insumos já tem entendimento pacificado no STJ, e a primeira que eu comentei da taxa Siscomex já possui entendimento pacificado no STF. Então, cabe a cada empresa que se enquadre buscar, né, o reconhecimento do seu direito, uma vez comprovando, né, aí já existe favorável entendimento. Existe uma série de outras ações que eu não vou ficar enumerando para não ficar maçante também para quem está ouvindo, mas nós temos uma série de ações que, uma vez conhecendo a empresa, sabendo exatamente a operação, enfim, tudo aquilo que engloba, é possível evidenciar quais são as ações que se aplicam a ela. Então, infelizmente, muitas vezes não sendo possível administrativamente obter um direito, aí se passa a esfera judicial. Como eu coloquei no início, a maior dificuldade que a gente denota é a alta carga tributária no nosso país, infelizmente. E nós estamos atentas nessas discussões existentes, tanto da reforma tributária em âmbito nacional, que o Maia colocou que vão ser retomadas, né, as discussões com relação à reforma tributária, e também com relação à reforma tributária no nosso estado, que essa semana o governador, ele disponibilizou, né, enfim, nas páginas, né, estão disponíveis os entendimentos ali do porquê de uma reforma tributária no nosso estado. Então, a ideia maior, né, seria redistribuir melhor a tributação, né, tendo mais incidência sobre o patrimônio e menos sobre a produção e consumo. Vamos ver, né, na prática como é que isso funciona, ir acompanhando, né. E de tudo isso que a gente coloca, a gente vê a importância de se ter um planejamento, né, um acompanhamento com uma assessoria de confiança, né, porque as modificações são enormes e a empresa que ela não está bem assessorada, ela acaba não utilizando todo o potencial que ela tem para ter um bom rendimento. E, por fim, eu gostaria de colocar aqui, registrar nossa admiração aos empresários e a todos que vêm superando esse momento, que não é fácil, a gente nota, né, pelas indagações que a gente recebe no escritório, pela preocupação que a gente vê dos associados também, que não é fácil continuar, né, na atividade, a gente sabe, mas a gente parabeniza e deixa aqui nosso reconhecimento e admiração, porque já em tempos normais não é fácil ser empresário,
Então, nos atuais tempos, menos ainda. Então, coragem e continuar, né? Porque existe, se vislumbra que a retomada, né? Ela vai acontecer, esperamos que em breve. Então, ter esperança e fé que tudo melhore logo. Enquanto isso, aproveitar o momento para as empresas se reestruturarem, né? Ver o que podem fazer de melhor. Então, ficamos à disposição, agradeço a atenção. Prosseguimos agora com as perguntas e respostas. Franciele? Isso, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, por favor, pode abrir o microfone e fazer a pergunta direto para as doutoras, né? A gente está à disposição. Em primeiro momento, quero agradecer, foi uma explanação breve do que o CIMEX está oferecendo para os nossos associados, né? E a gente conta muito com a ajuda da Iane e da Joyce, do escritório, que é de confiança, né? E no que o pessoal precisar, o CIMEX está à disposição. Pessoal, se tiverem perguntas, fiquem bem à vontade, tá? Boa tarde, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria de saber sobre esse parcelamento da PGFN, que eu tenho vários parcelamentos nesse sentido aqui, e eu queria saber o seguinte, eu posso, então, fazer o cancelamento desses parcelamentos e depois retomar eles mais para frente? Tá. Importante sua pergunta aí, obrigada, né, por estar prestigiando aí a live de hoje. Pois bem, o que ocorre, né? Em relação aos parcelamentos que a empresa tenha, que não se enquadra aí nessa modalidade de transação, nessas modalidades. É importantíssimo fazer uma avaliação desses parcelamentos, dos benefícios que foram concedidos àquela época, né? E verificar, por exemplo, há uma previsão aí de possibilidade de migração, se for o caso, né, desses parcelamentos para essas modalidades novas de transação. Porém, tem que ser uma decisão tomada com muita cautela e verificação se é viável, se é favorável, né, fazer isso, porque a partir do momento que tu desiste do teu parcelamento anterior ou deixa de pagar e cai daquele parcelamento para aderir a essa nova modalidade, tu não pode mais voltar atrás, né, nessa decisão. Então, é muito importante isso, atentar para esse fato. E, então, assim, eu acho que respondendo uma parte da pergunta aí, é permitido, né, essa migração, mas tem que ser feita com cautela. E em relação a parar de pagar, daí é uma outra medida, né? A gente tem aí suspensão dos atos de cancelamento dos parcelamentos por inadimplência, num período específico aí, que no federal é até final do mês. Eu não tenho nada inadimplente. Os meus parcelamentos são de INSS. Uhum. Entende? Então, eu tenho medo de cancelar isso aqui, porque não está nada atrasado, parar de pagar agora e depois retomar. Mas aí, como é que eu vou retomar isso? Tu me aconselha a deixar do jeito que está por enquanto e ver mais para frente como é que a coisa vai? Não é orientação no sentido de deixar de pagar, né? Isso é uma decisão... Não, ter os parcelamentos em dia, tu entendeu? Mas cancelar mais para frente, no caso, até as coisas se normalizarem ou ficarem mais sólidas. Porque agora está muito, parece areia movediça, a gente não sabe mais para que lado ir, tu entende? Eu vou desse lado, mas eu faço essa coisa aqui, aí chega uma hora, não era mais, volta para trás. Então, está muito ainda, como é que eu vou dizer, indeciso as coisas. O governo não está dando um embasamento para nós, assim, sólido, dizendo, não, se você fizer isso, não vai ter mais alguma multa ou alguma, entende? Porque nós estamos com um problema também na parte trabalhista, que está muito, muito incerto. Tem gente que está fazendo suspensão e está entrando em férias agora, então não tem sabe, está muito confuso as coisas para nós, então tá difícil de trabalhar, bem difícil mesmo. A questão aí do não cancelamento é só no caso, assim,
permitir que tu fique inadimplente por uma ou duas parcelas, ou até o final deste mês, né? Não tem nenhuma autorização assim, parem de pagar os parcelamentos que depois não eu vou manter. Eu vou manter o parcelamento. Uma questão importante, eu acho assim, se tem condições de continuar mantendo, continua mantendo como está, até porque esse cancelamento aí de atos de cancelamento do parcelamento por inadimplência, ele não exime o pagamento de multa, juros e outros encargos aí. Achava que a coisa tá. Não, então tá. Então tu já me tirou a dúvida. Muito obrigada, viu? Imagina, não por isso. Pessoal, mais alguém? Fiquem bem à vontade. Aproveitem esse momento. Temos uma questão aqui no chat, doutoras, do Fábio Leonardo Mossi. Boa tarde. A gestão de terceirização nas empresas é uma alternativa para a redução de custos, principalmente em um período de pandemia como o que estamos vivendo? Boa tarde, Fábio. Então, obrigada pelo questionamento, né? Deixa eu ver se eu entendi aqui o que você está colocando, né? Para terceirizar o serviço, se é uma boa opção, né, para redução de custos, né? É necessário tomar cuidado, né, nesse sentido da terceirização, né? Inclusive com relação a responsabilidades, enfim, teríamos que entender melhor do que se trata, né, a questão. Mas, dependendo ali da situação em que é possível efetuar uma terceirização, pode reduzir custos, né? Mas isso é necessário uma análise ao caso específico, né? E verificar se isso representaria também ali possibilidade, dependendo da atividade da empresa, enfim. Não sei se ficou claro, Fábio. Se tu quer abrir o microfone e perguntar, fica bem à vontade. Mais alguém, pessoal? O Fábio agradeceu aqui no chat, acho que ficou legal, então. Colocando só um parêntese aqui, como nós prestamos essa assessoria ao CIMEX, vocês podem enviar os questionamentos, né? E a gente pode auxiliar no que for possível, né? Então, essa assessoria, ela é permanente, né, Franciele? Acho que é importante colocar. A Fran, ela é responsável também por essa parte tributária, né? Então, nós estamos à disposição, vocês podem também elaborar questionamentos em momento posterior, nos enviar também, que a gente pode analisar, e dependendo de cada caso, a gente pode marcar reunião para tentar auxiliá-los da melhor forma. Pessoal, se ninguém mais tem alguma questão, eu acho que ficou bem bacana essa live, bem clara, né? Se ficarem com alguma dúvida, tem todos os nossos contatos no site. Eu coloco o meu e-mail à disposição, franciele, com e no final, @cimex.com.br. Fiquem bem à vontade para questionar, né? Eu sou responsável pelas 4 comissões do CIMEX, então assuntos sobre meio ambiente, saúde e segurança, relações trabalhistas e tributária, podem me enviar, que o que eu não consigo responder na hora a gente encaminha para as assessorias, né? A Salib Schilling também fica à disposição, né, gurias, para nos apoiar e apoiar todas as nossas empresas, e não só nossas empresas também, vocês têm empresas de outros segmentos, né? Então, pessoal, quero agradecer a todos pela disponibilidade de estarem conosco nessa tarde de chuva aqui em Caxias, né? E frio. E agradecer principalmente às meninas pelo apoio que vem dando ao CIMEX, né? A gente tem vários programas, várias parcerias. Temos o CIMEX com você, temos programas de visita, temos parceria com o banco, com vários segmentos para poder facilitar a vida do empresário nesse momento
difícil, né? E pós esse momento, porque o SIMEX está aí para auxiliar no que for preciso. Também quero enfatizar que as comissões têm um peso bem grande, né, dentro junto aos órgãos da cidade, junto aos governos, né, e as demandas a gente sempre procura estar atento às notícias e aos projetos para poder também colocar a nossa opinião junto à Fiergs, à CNI, né, no que for necessário para ajudar o nosso empresário. A gente fica à disposição para questões, para reclamações, para elogios, e no que precisarem, pessoal, fiquem bem à vontade para entrar em contato com a gente. Meninas, muito obrigada. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa. Estamos aí. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É claro que com o tempo que a gente tem acaba ficando, né, um pouco limitado, assim, são diversos assuntos, diversas dúvidas aí, questionamentos, então a gente se coloca à disposição mesmo aí, podem encaminhar através do SIMEX, né, as dúvidas e, enfim, opiniões, e eu acho que esse debate é extremamente importante para que a gente possa também acompanhar de perto, né, as necessidades do setor e das empresas nesse momento. Acho que é uma troca bem positiva e acredito que a gente pode esperar aí para um segundo semestre. Acho que a reforma tributária que vai ser retomada aí, a discussão já vai ser vista sob uma nova perspectiva pós-pandemia, né? Então, eu acredito que a gente pode ter aí, sim, algumas medidas mais efetivas para um segundo para o ano que vem, né, enfim, a reforma, claro que vai depender de um período longo aí de adaptação, mas outras medidas que podem vir aí trazer novas possibilidades, né, novos cenários. E muito obrigada pela presença de todos. Também somente agradecer a todos pela atenção, nos colocar à disposição, desejar ótimos negócios, ótimas perspectivas a todas. Um abraço, até mais. Pessoal, enfatizando, então, que essa live fica gravada. Provavelmente a gente vai mandar uma avaliação para vocês, tá? No final desse contato. Amanhã já está disponível nas nossas redes sociais. Quem quiser rever e pegar os contatos, fiquem bem à vontade. Boa tarde a todos, boa noite, bons negócios, bom final de semana. A gente permanece com vocês aí no que precisar, certo? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.